Olá, estamos juntos de novo aqui no Agora é com Abranches. Desta vez trazemos do mundo da filosofia alguns fundamentos para melhorar a qualidade da nossa vida, no aqui e no agora. Minha entrevistada de hoje é possivelmente a filósofa mais conhecida do Brasil. Ela é um fenômeno nas redes sociais, onde possui milhares de seguidores e acumula mais de 50 milhões de visualizações de suas centenas de palestras. Eu me refiro à professora que vai estar comigo aqui, Lúcia Helena Galvão. Professora, muito obrigado pela sua presença conosco nesse programa que quer trazer pessoas que eu tenho certeza que podem mudar a nossa vida. Obrigado pela sua presença. Os seus temas são variados, professora. Ética, sociopolítica, história da filosofia, mas me chama a atenção sua habilidade para transformar temas, por exemplo, do Extremo Oriente, das filosofias chinesa, indiana, em algo bem próximo da realidade social. Como é que a senhora consegue essa proeza que toca tão fundo nos nossos corações? Em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite, uma satisfação estar aqui. Existe uma regra bastante simples, não é nada do outro mundo, que diz que a melhor forma de memorização é ensinar. Isso é mais uma faceta da generosidade, né? Quando nós procuramos compartilhar aquilo que temos da melhor maneira possível, nós fazemos com que o primeiro que se beneficie com esse ato sejamos nós mesmos. E eu tenho 32 anos como professora. Muito antes de internet, muito antes de redes sociais, eu tinha uma experiência de 2 décadas dentro de sala, falando, explicando, colhendo 1000 aspectos, 1000 autores, para poder exemplificar de uma maneira bem ampla para os meus alunos, como todas as pessoas que pensaram a vida em profundidade, pensaram coisas muito semelhantes. Então, basicamente, isso vem daí, da minha experiência de sala de aula, sempre com pequenos grupos, mas o processo que temos em Nova Acrópole é um processo de diálogo, ou seja, grupos pequenos, onde conversamos com os alunos. Isso é sempre muito produtivo e inspirador. Um processo essencialmente maiêutico, né? Que é a forma que o filósofo Sócrates encontrou de, ao fazer perguntas, fazer nascer, né? Brotar o conhecimento que aqueles que estavam ali, os espectadores, já possuíam das questões que levantavam. Um dos assuntos que me chamam a atenção é a felicidade, professora. Eu considero a felicidade uma condição natural da vida, mas muitos passam pela existência sem encontrá-la. A que podemos atribuir essa condição dela estar aqui presente, mas muitas pessoas não conseguem entrar em contato com ela? Olha, é muito difícil que você encontre felicidade se você não sabe que tipo de felicidade corresponde ao ser humano. Nós vivemos uma época tão sem referências que não entendemos muito da condição humana. Conhecemos muito das coisas, dos homens pouco. E isso é bem perigoso, que as coisas são meios, que elas podem ser utilizadas para fins muito duvidosos. Então, existe uma felicidade própria do ser humano. Nós muitas vezes buscamos a felicidade que é mais própria da consciência animal do que da humana, que é a sobrevivência com bastante conforto e bastante prazer. Isso talvez seja suficiente para um animal, para um homem não. Existe uma felicidade específica que emana da condição humana, que vem de uma série de fatores, da realização do homem como tal. A natureza espera de nós que a gente aporte ao mundo com valores, com virtudes, com sabedoria. E quando fazemos o que nos corresponde no esquema da natureza, o produto disso é felicidade. Então, reitero uma frase que é dita por Kant, nas minhas palavras, que a felicidade humana é algo que você encontra sempre quando não a busca. Busca o dever humano, a natureza humana. E a felicidade humana vem como subproduto. Se você quer ser feliz como finalidade, você vai querer ser feliz a qualquer preço. E o preço que você pode pagar pode ser caro demais e pode custar a tua condição humana. E é o que vemos acontecer em vários âmbitos. Então, buscar, e lembra da frase bíblica, seu reino em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu não sou religiosa, não pertenço a nenhuma religião, mas várias tradições reiteram isso, além da própria filosofia. Acho que é a sua natureza humana. E o subproduto é a felicidade humana. Inclusive, muitas pessoas nas redes sociais perguntam qual que é a sua religião. Eu já vi essa resposta sua de que a senhora não tem uma religião específica, mas consegue abarcar
as doutrinas, as múltiplas doutrinas, né, para poder traduzir isso de maneira filosófica. Meu espectador está percebendo aqui que o nosso assunto aqui com a filósofa Lúcia Helena Galvão é a felicidade. Nós estamos precisando muito refletir sobre isso, sobretudo neste mundo tão tumultuado por tantas enfermidades, por tantos processos de transformação. E um outro aspecto, professora, que me chama a atenção é a relação íntima da felicidade com a autoaceitação. Até que ponto é possível ser feliz sem que a pessoa aprenda a respeitar a si mesma, hein? Com certeza. Em primeiro lugar, seria conhecer a si mesmo, depois respeitar a si mesmo, né? Porque nós forçamos. E isso não é uma questão só individual, é uma questão de uma crença coletiva do momento em que vivemos, de que a forma correta de evitar conflitos em sociedade é massificar, porque as diferenças provocam muito atritos. Então, ao você massificar uma sociedade, você reduz todo mundo à metade de si próprio. E um ser humano completo, assim, achatado à metade das suas possibilidades, não tem como não ser infeliz. E aquele que é infeliz, ele tem uma síndrome de paciente, nunca de médico. Ele quer ser mimado, quer ser atendido, não quer atender, não quer socorrer, não quer ir em busca das necessidades do outro. Ele quer sempre que as suas necessidades sejam atendidas. E esse grau de achatamento do nosso ser, evidentemente, produz um estado de descontentamento coletivo. Uma sociedade com muitos pacientes e nenhum médico, ou seja, sem liga para uma rede social de colaboração eficiente. Quando cada um de nós busca entender o que realmente eu sou, e tem um referencial de transformação, que é um propósito de vida, mas sabe onde está nesse momento, e aceita esse ponto de partida, não fantasia, esse é um ponto que lhe dá muita segurança. Estou bem localizado, sei onde estou e sei onde quero ir. Isso me dá suficiente motivação para caminhar. Se eu quero ir na sua casa e me perco, ligo para você e a primeira coisa que você vai me perguntar é onde você está? Ah, não sei, não posso te ajudar. Olha mais ou menos aí uma placa de indicação, um comércio, que aí eu te digo como chegar aqui. Você tem que saber onde você quer chegar com tudo isso, com a tua vida e onde você está agora. Respeitar isso e partir daí. E aceitar que a tua vida é uma construção individual. Não delegá-la a terceiros, não delegá-la a ninguém. Excelente. Professora, ao te ouvir, eu estou lembrando aqui das minhas aulas de filosofia. Eu também sou formado em filosofia, mas já tem bastante tempo. E eu estou me lembrando aqui dos múltiplos filósofos que a gente teve que estudar pelas histórias, né? A história da filosofia, depois a filosofia da história. E eu vejo que o tempo passou e o mundo está muito veloz, querendo tudo com muita pressa. Eu vou fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta a falar, porque eu não estou com muita pressa não, porque eu quero usufruir bastante da presença da professora Lúcia Helena Galvão. No próximo bloco vamos falar um pouco dessa velocidade, que relação que ela pode ter com a ausência da felicidade nos corações das pessoas. Até já. Estamos aqui falando de filosofia, aliás, falando de felicidade sob o ponto de vista dessa ferramenta poderosa do conhecimento e do próprio bem-estar do ser humano. Sim, ser feliz é uma construção pessoal. Eu estou aqui com a professora Lúcia Helena Galvão. Professora, eu vou até pedir desculpa a Márcia Tiburi, a Viviane Mosé, Marilena Chauí, mas eu te considero a filósofa mais tocante hoje na presença das pessoas, tamanha visibilidade das suas palestras, das suas falas. E agradeço muito pela sua presença aqui, trazendo isso que é muito palatável. Muita gente se afasta da filosofia porque acha ela muito pernóstica, parece que às vezes o filósofo fala só para si mesmo, né? E a gente não quer isso aqui, a gente quer que tudo seja útil para você que nos assiste. E eu falava agora há pouco da velocidade do mundo. As pessoas têm pressa, cada vez mais pressa. Professora, a felicidade tem um ritmo próprio? Ela consegue nascer em meio a essa correria em busca do prazer e das conquistas imediatas? Na verdade, felicidade tem a ver com estar caminhando na direção correta e num ritmo sustentável, sem sacrificar a sua própria condição humana. Nós temos um hábito de hoje transferir para a vida humana, até por falta de maturidade, certos atributos que são da tecnologia, que são da ciência,
Por falta de maturidade, às vezes o nosso conhecimento tecnológico é uma faca afiada colocada na mão de uma criança. Ela acaba se machucando. É um avanço para uma máquina que ela seja mais ágil do que as máquinas do passado. Mas o homem que conduz essa máquina tem que saber conduzi-la na velocidade que é condizente para que ele não perca a consciência no meio do caminho. Se eu não tenho princípios e não tenho fins, uma máquina muito ágil pode se tornar perigosa. Por exemplo, se eu vou para o abismo, é melhor eu ir com uma bicicleta de corrente quebrada do que com um Porsche. Dá tempo de repensar no meio do caminho com a bicicleta de corrente quebrada. Ou seja, a velocidade em si não tem um valor quando você não tem princípios e não tem fins. Nós não viemos aqui para construir coisas, nós viemos aqui para construir a nós mesmos. E isso tem que ter um ritmo sustentável. Eu considero que sempre o primeiro aluno é a nossa própria personalidade. Da mesma maneira que uma mãe tem a paciência de esperar que o filho, que engatinha, dê o primeiro passinho, e comemora, faz um bolinho, chama os vizinhos, que depois comemora de novo no segundo passinho, nós temos que ter a calma de perceber como a nossa consciência expande, em passos sustentados, ou seja, há uma meta, sim, de nos tornarmos maiores do que somos hoje, mas de uma forma sustentada, onde a nossa consciência não sofra retrocesso, onde não haja precipitações. Então, nem sempre a velocidade é boa. A consciência dosa a velocidade necessária para cada tipo de caminho. Legal. Eu acabei de me lembrar de uma fala sua que eu assisti a respeito, uma metáfora dessa árvore da felicidade, tendo como sustento as raízes, os troncos fortalecidos, os galhos que vão florescer e vão frutificar, exatamente esses valores aí que a senhora acabou de citar. E um deles eu sinto que é a responsabilidade. Na base, lá embaixo, o respeito, mas depois a responsabilidade, civilidade, paciência, perseverança, paz interior. Enfim, como é que é possível? Aí a pergunta, como é que é possível fazer caminharem juntos felicidade e a capacidade de assumir a responsabilidade pelos próprios atos? Assumir a responsabilidade pelos próprios atos e repercussão sistêmica que eles têm, porque sempre tem uma repercussão que atinge outras pessoas, o que somos sempre expande e influencia, tanto para bem quanto para mal, para mim tem um pontapé inicial, que é a quebra da bolha do egoísmo. Enquanto eu continuo achando que a missão da minha vida é realizar todas as minhas fantasias, é trazer tudo de bom que existe no mundo para dentro da minha bolha, enquanto continuo acreditando que eu sou dono da verdade e o mistério do outro não existe para mim, é muito difícil impor responsabilidade. Tem certas coisas que as pessoas pensam que são simplesmente uma questão de tecnologia. Vamos treinar essa máquina humana para ser responsável, para ser empática, para ser colaboradora. Não dá para treinar alguém que não está absolutamente interessado no outro, a ser responsável, a ser comprometido, a ser empático com o outro. Isso não é uma questão de regras no manual de instrução. Isso nasce de um compromisso para com a vida, para com a natureza, para com outro ser humano que está diante de nós. E isso, a primeira coisa, o pontapé inicial é quebrar a bolha do egoísmo. Portanto, se nós não trabalhamos no terreno das causas, é como alguém que seca uma poça d'água, mas não conserta a goteira do teto. É uma ação paliativa. E nós hoje somos fortemente contaminados de egoísmo. E não adianta. Não adianta que nada funciona se você não começa por aí. Eu me lembrei aqui de uma frase de Erich Fromm, esse grande escritor que marcou bastante, influenciou muito por várias décadas as reflexões a respeito da existência humana no século passado. Erich Fromm afirmou certa vez que a questão do egoísmo e do altruísmo, a diferença está em você amar as coisas e usar as pessoas, ou amar as pessoas e usar as coisas. Quando você quer se tornar uma pessoa altruísta, você tem que aprender a amar as pessoas e usar as coisas. Essa situação de usar as pessoas como coisas, objetificação, isso pode ter ser um dos pilares do sofrimento humano, professor? Com certeza. Kant costumava dizer, Immanuel Kant, nos seus Fundamentos da Metafísica dos Costumes, que uma das coisas mais imorais que existem é tomar o ser racional, ou seja, o homem, como meio.
Mas é engraçado quando você considera, quando você vai para o mundo oriental, que eles ampliam as coisas de um jeito que eu acho impressionante. Eles dizem, nem as coisas se trata assim. Que no final das contas, tudo é digno de respeito. Se você não sabe respeitar aquilo que te serve humildemente, sempre o respeito por um ser específico é uma impostura. Não existe respeito de cerquinha, como eu costumo falar. Eu respeito a partir daqui para ali, não. Ou eu tenho uma posição de respeito que vem de Respittere, né? Olhar mais uma vez, saber ver o valor de cada pequena coisa e respeitá-la pelo que ela é, e não apenas pelo que ela me serve, eu não quebro essa barreira. Tolstói tem uma frase que diz que há quem passe por uma floresta só veja lenha para sua fogueira. Todo o universo de vida que existe ali, ele só olha e pergunta, para que isso me serve? Nunca como eu posso servir a isso. Minha filhinha era muito pequena e ela ficou com muita raiva uma vez, estava no racionamento de água, porque a amiguinha dela disse que não ia economizar água porque o pai dela podia pagar. Ela chegou em casa, tinha 5 anos. Mamãe, não é porque o papai dela pode pagar, é pela água, coitadinha dela. Ela vai ficar muito triste de ser tratada assim. E eu fiquei muito impressionada com esse fato tão simples. Era uma criança, ela estava pensando como água. Isso é o máximo da empatia. É, Isso é uma das paramitas coisa budistas, linda. né, Dhyana. É se colocar no lugar do outro e pensar como o outro. A água tem um valor em si, ainda que não Claro, existisse o ser humano. sem Se a dúvida. gente não estende esse respeito lato sensu, ele sempre vai ter um valor meio limitado. Coisa mais linda. Professora, é isso. Eu espero que você que esteja assistindo ao nosso programa esteja percebendo que isso, cada palavra, cada frase que essa professora que está aqui comigo está falando, serve para o nosso dia a dia. Trazer do mundo das reflexões algo palpável que transforme a minha atitude diante da vida numa pessoa melhor. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos continuar conversando a respeito da felicidade como uma conquista pessoal e a gente saber de que maneira que sair da zona de conforto é um passo necessário para eu construir essa felicidade possível. Até já. Estamos no último bloco desse programa muitíssimo especial. A professora Lúcia Helena Galvão é a primeira mulher que eu estou entrevistando aqui nesse programa. Obrigado pelo engrandecimento do gênero aqui conversando comigo, professora Lúcia. A questão é a seguinte, se a gente entender a felicidade, eu falei agora há pouco, né, como uma conquista que eu construo na minha vida, como é que fica a necessidade de eu sair da zona de conforto para eu ter acesso a esse estado de bem-estar interior chamado felicidade? A primeira coisa é termos esse cuidado, perdão, termos esse cuidado com colocar o conforto como meta de vida. Ele é bom, agradável, mas não suficiente para justificar uma vida. Existe uma frase de um pensador do século XX, Srihan, que ele dizia que eu caminho em direção ao meu ideal humano. Se sopra uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um calor causticante, eu sofro com calor causticante, mas nenhum nem outro me tiram do caminho. Conforto não é mal, mas não é meta. A meta é a realização da sua vida como ser humano. Marco Aurélio, imperador estoico, dizia para tomarmos a morte como conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, esse é o fruto que eu gostaria de ter deixado na minha vida, o que eu realizei. Muitos filósofos colocam a felicidade como paz de espírito, sono dos justos, ser capaz de dormir em paz com céu e terra. Eu vivi um dia digno de um ser humano. Ou seja, eu fiz diferença, eu somei. E isso é uma meta justa. Cícero costumava dizer, certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Entende isso? Por terem vivido comigo, se tornaram um pouquinho melhores. Eu me tornei um pouquinho melhor e agreguei um pouquinho de valor ao mundo também. Ou seja, eu fiz diferença, não vivi em vão. Chegar a essa meta exige que a gente trabalhe muito bem com o nosso tempo, explore muito bem o nosso palco, a energia, a vida que nos foi dada. E a felicidade do homem é exatamente aquele cansaço de uma jornada humana bem vivida. Costumo chamar do sono dos justos, porque para mim é perfeito. Chegar à noite, fazer uma análise do meu dia, não foi perfeito, mas foi o meu melhor. Quem Tal, faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar tal dele. como Santo E é Agostinho. realmente um estado de felicidade. Sentimento de dever cumprido.
Tal como Santo Agostinho fazia. Chegava à noite, ele dizia que ficava pensando, o que eu fiz hoje no meu dia que pode ter me deixado uma pessoa melhor. E um amigo falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, pergunta para a professora lá a respeito do perdão, porque eu me sinto uma pessoa feliz, tenho trabalhado dinamicamente para essa felicidade, mas de vez em quando eu machuco as pessoas. E toda vez que eu ofendo alguém, eu vou lá e peço desculpas, peço perdão. Qual é o impacto dessa atitude diante desse processo? Felicidade como um processo, professor. Na verdade, é lógico que ao pedir perdão, ou aceitar perdão, que ainda é uma coisa mais difícil e mais necessária, nós deixamos a vida fluir. E isso nos dá um estado de paz de espírito muito grande. Mas cuidado, porque um perdão constantemente repetido significa que não está havendo consciência na base do erro. Perdão e correção. Senão você se torna uma pessoa que anda eternamente com uma caixa de band-aid debaixo do braço. E nunca cura o agente que provoca a ferida. Ou seja, um erro, ele é tão frutífero quanto um acerto na vida de uma pessoa, quando ele desperta a consciência para aquilo que deve ser corrigido. E há um movimento na direção da correção. O perdão isoladamente te isenta de continuar carregando aquele fardo. Porém, ele não evita que você continue gerando erros equivalentes. E aí ele se torna uma ferramenta um pouco inócua depois de algum tempo. Um band-aid não tem efeito curativo sobre a origem da ferida. É preciso que a pessoa vá numa espiral. No próximo evento, ele esteja melhor do que quando houve esse choque anterior e a pessoa não precise mais repetir o perdão em cima de algo que já foi feito. A gente tem que evoluir, aproveitar a lição e fazer a reparação necessária, né? Agora, professor, uma das características que eu prezo muito em alguém é a criatividade. Essa capacidade de encontrar atalhos alternativos pelos caminhos da vida, uma boa estratégia para ser feliz? Sim, com certeza. Eu tenho falado muito sobre esse assunto, inclusive. Mais um efeito da massificação. As pessoas ficam meio medíocres, meio bitoladas àquilo que já foi criado, já foi pensado, já foi feito. Quando a gente acredita que pode encontrar uma solução para algo, mas tem muita gente pensando, se eles não encontraram, por que eu encontraria? Isso é uma loucura. Ninguém é proprietário de nenhuma verdade. O ser humano foi feito para ousar, para buscar, para pensar, e somos capazes de coisas incríveis. Mesmo as pessoas mais simples do mundo são capazes, às vezes, de soluções geniais para problemas que nunca foram pensados. Em filosofia, a gente costuma dizer, eu gosto da resposta de Platão para o conceito da justiça, por exemplo. Mas, se eu encontro com o seu João da Silva, ali na esquina, que vende verduras, e ele me fala alguma coisa sobre a justiça que é mais brilhante do que Platão, se eu não adoto esse novo ponto de vista, eu não sou uma filósofa, eu sou uma sectária platonista. Olha. Eu acredito que todo ser humano tem essa possibilidade. Agora, a partir do momento que começam a achar que o pensamento tem, digamos assim, registro de autoria e que ninguém pode pensar sobre um assunto a não ser um especialista, começam a bitolar a humanidade. Exatamente. Todos podem e devem pensar sobre qualquer coisa. E de uma pessoa simples, mas solta de qualquer preconceito, saem coisas brilhantes e inusitadas. Maravilhoso. Que eu já vi acontecer muitas vezes, às vezes em adolescentes. Exatamente. Coisas brilhantes e inusitadas. Às vezes em crianças mesmo. Professora, nosso tempo infelizmente acabou. Eu gostaria de continuar conversando contigo aqui, eu aprendo sempre muito. Agradeço enormemente a sua presença aqui em nosso programa hoje, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço ao público também. Obrigado. Pelo nosso tempo e espero termos outras oportunidades. Teremos, com certeza, eu volto a lhe chamar. Gente, nossa experiência com a felicidade não precisa ser imaculada. O mundo está cheio de estradas pedregosas e o momento exige autoconhecimento, como a professora falou, e autocuidado também para percorrer esses caminhos. Felicidade é uma construção pessoal e não se acha em pílulas de remédios nas farmácias. A professora Lúcia Helena nos ajudou a entender hoje que o responsável pela nossa felicidade é a gente mesmo. Vamos fazer a nossa parte, que a vida tem mecanismos para fazer o resto se estruturar em nós e ao nosso redor. Até o próximo, agora é com Abranches.